Fala galera, beleza? Nesse tutorial a gente vai falar sobre o recurso Hue and Saturation Curves, que foi inserido no painel Lumetri Color, que foi disponibilizado pra gente na versão outubro de 2018, mais precisamente Premiere 2019 versão 13.0. E esse recurso, essa ferramenta é incrível, pois traz uma gama de possibilidades para a gente trabalhar com cor e fazer color grading dentro do Premiere. Então vem comigo. Então, antes da gente começar, eu queria deixar uma nota. Eu tenho um tutorial completo de Lumetri Color sobre correção e gradação de cor aqui dentro do Premiere, mas nesse tutorial a gente vai falar mais precisamente sobre a ferramenta Hue and Saturation Curves, que está dentro do painel Lumetri. Então, caso você não tenha visto o meu tutorial de Lumetri, corre lá, pois vai ser imprescindível o conhecimento para ser aplicado nesse tutorial. Então, vamos nessa. Para começar a destrinchar essa ferramenta, a gente precisa entender o que quer dizer essas siglas, o que quer dizer esses nomes, Hue, Saturation e Luma. Então a gente vai falar rapidinho sobre cada um deles, que vai ser imprescindível para a gente dominar essa ferramenta. Hue seria matriz, seria fase, seria simplesmente falando cor. Saturation seria a intensidade dessa cor. E Luma é luminância, é o brilho, muita luminância ou pouca luminância. Dominado esse conhecimento, Hue, Saturation e Luminance, fica muito simples para a gente entender essa ferramenta Hue and Saturation Curves. E a gente fica apto a entender tudo que aparecer agora com essa sigla para a gente, HSL. Então, sempre que aparecer HSL, vai estar se referindo a Hue, que é cor, Saturation, que é intensidade, e Luma, o L, de luminância. Perfeito? Agora que a gente entendeu isso, vamos partir para o nosso painel Hue e Saturation Curves, que foi inserido no painel Lumetri Color a partir da versão 2019 13.0. Então isso aqui é novidade, antes dessa versão não tem esse recurso. Porém, esse RGB Curves já é da versão anterior, a gente não vai falar sobre ele. Esse recurso eu explico no meu tutorial de Lumetri. A gente vai falar precisamente sobre esses painéis aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Agora, mas vamos começar pelo primeiro, e dominando esse primeiro, a gente vai conseguir entender rapidinho como funcionam os outros. Então, é basicamente o seguinte, Hue versus Saturation. A gente vai alterar a saturação, isso é a intensidade, de algum valor, de alguma cor, de alguma fase. Então, a gente vai escolher alguma fase e vai alterar a sua saturação. Vamos esquecer esses outros painéis e vamos focar primeiramente Hue versus Saturation. Entendendo esse modelo, a gente vai aplicar o mesmo modelo em todos os outros. No caso, eu tenho um exemplo prático, que é a bicicleta, e ela tem bastante azul nessa bicicleta. O que o Hue versus Saturation vai fazer? Você vai escolher uma cor, e no caso a gente vai escolher a cor azul, e vai aumentar ou diminuir a saturação. Como funciona o painel? Na linha horizontal a gente tem a paleta de cores, e na linha vertical a gente vai ter a saturação. O Hue é representado pela linha horizontal e o Saturation vai ser representado pela linha vertical. Vamos lá, vamos para a prática, vamos ver como é que isso funciona. Digamos que eu tenha esse azul dessa imagem, eu queira aumentar a saturação desse azul, precisamente desse azul mais escuro, sem que eu aumente a saturação desse outro azul mais claro que está aqui no fundo. Para esses casos, essa ferramenta Hue versus Saturation é fantástica. Existem duas formas de você fazer isso aqui. A forma mais precisa é pelo conta-gotas. Você seleciona o conta-gotas, escolhe a cor que você está querendo alterar, isso é a fase. Uma vez que você clicou e escolheu, vou fazer de novo, vou dar um Ctrl Z. Conta-gotas, escolhi o azul escuro, ele vai achar o azul escuro aqui na minha paleta de cores. Então, uma vez que ele achou o azul na minha paleta de cores Hue, representada pela linha horizontal, eu vou pressionar o Shift para grudar nesse eixo. Se eu soltar o Shift, ele fica solto. Então, eu vou pressionar o Shift. Se eu subir, vamos dar uma olhada na imagem. Reparem que eu estou aumentando a intensidade do azul mais escuro, mas não estou alterando o azul do fundo. Se eu descer, eu estou tirando a saturação, eu estou tirando a intensidade dessa cor específica que eu escolhi, que é o azul. E essa linha vertical ela é bem didática. Para cima você tem mais saturação,
ela é o azul mais escuro, para baixo você tem menos saturação. Então, você vai chegando para um sem cor, menos saturação. Dominado dessa forma, tem outra forma de você fazer isso. Você pode criar os pontos na mão. Então, nesse caso, a gente vai ter um maior alcance de cores. Nesse caso, a gente não vai ter maior precisão. Então, vamos ver isso na prática, como funciona. Eu vou dar um clique mais para o verde, chegando aqui mais ou menos onde começa a ficar o magenta. Eu vou botar um ponto no meio do azul. Então, aumentando esse ponto onde eu aumentei o espaço, aumentei o alcance, eu vou estar pegando outras cores, inclusive esse ciano, que é essa cor que está aqui do fundo, que é esse azul do fundo. Então, vou zerar. Se eu der um duplo clique, eu zero, beleza? Então, eu posso botar quantos pontos eu quiser. Então, digamos que eu queira, nesse caso, tirar a saturação das cores mais frias da imagem. Nesse caso, eu pego um maior alcance de cores. Então, uma pausa no tutorial, pois eu queria convidar você para o meu grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp, um ambiente onde a gente pode trocar ideias, onde a gente vai trocar experiências, informações, conhecimento. Vou estar disponibilizando dicas e informações. Então, se você curtiu essa ideia, o link está aqui na descrição e eu te vejo lá. Agora que a gente já entendeu Hue versus Saturation, fica mole da gente entender pelo mesmo princípio o Hue versus Hue. Então, para esse exemplo Hue versus Hue, eu tenho essa imagem que vai mostrar para a gente claramente do que se trata Hue versus Hue. Hue versus Hue seria nada mais, nada menos que você mudar a fase através de uma fase que você escolheu. Uma fase, lembrando, Hue é igual a cor. Então, mais uma vez, para ser mais preciso, eu vou usar o conta-gotas e vou escolher o vermelho da maçã. Então, uma vez que eu escolho, ele já acha na minha paleta de cores. E uma vez que ele achou na minha paleta de cores, segurando o Shift, agora o eixo vertical não é um eixo de saturação. É um eixo de fase, é um eixo de cor. Então, você vai reparar que para cima, a gente vai mudar precisamente a cor que a gente escolheu, que foi a cor vermelha. Então, subindo, a gente transforma em azul. Descendo, a gente transforma, puxando para as cores mais verdes, mais amareladas. Então, muito simples e muito psicodélico esse efeito Hue versus Hue, que nada mais é que você alterar uma cor através de um valor de uma outra cor que você escolheu. Outra coisa importante dessa ferramenta, eu vou falar para vocês rapidinho. Tá vendo esse cursor que eu estou arrastando? Justamente essa barra que eu estou arrastando, ele me joga para o lado a paleta de cores no nosso eixo horizontal. Mas se vocês repararem, eu vou marcar qualquer ponto, ele está se repetindo. Se eu passar para cá, eu vou voltar aos mesmos pontos que eu tinha deixado. Então, o que é isso aqui, na verdade? É para você não se perder. Tem vezes que você procura uma cor específica e o seu painel pode estar dessa forma e você fica meio perdido. Como assim? Você vai fazer o seu ajuste, como assim? Então, você pode vir um pouco mais para o lado e você se encontra mais uma vez. Agora, o que seria Hue versus Luma? É basicamente, a gente vai alterar um valor de luminância de determinada cor. Então, para isso, exemplo prático das nuvens, onde a gente tem bastante céu azul, a gente vai alterar uma luminância, o brilho, a intensidade de luminância de alguma cor que a gente escolher. Então, no caso, eu vou escolher a cor azul. Com o meu conta-gotas, vou escolher a cor azul. Uma vez que ele escolheu a cor azul no meu painel, segurando o Shift para cima, eu boto mais luminância no azul, descendo, eu tiro a luminância desse azul. Fica com muito mais precisão para a gente trabalhar com gradação de cor sem sair do Premiere. Agora vamos partir para os dois últimos painéis, que eles são um pouquinho diferentes, mas são muito simples. Luma versus Saturation. A gente vai alterar a saturação de algum canal de luminância. Então vai ser muito simples se a gente entender que dessa vez a gente não está trabalhando como a gente trabalhou nos 3 primeiros exemplos. Esses dois últimos eles são um pouco diferentes, principalmente esse Luma versus Saturation. O que ele está representando aqui? Isso aqui nada mais é do que um Curves deitado, é um painel de Curves deitado. Então quem não sabe o que é Curves, dá um pulo no meu tutorial Lumetri Color, porque lá eu explico direitinho. Porém, nesse painel, é um painel de Curves, só que ele está deitado. Isso quer dizer que esse quadrante são as cores mais escuras, são os padrões de luminância mais escuros, as sombras e os pretos. Aqui são os tons do meio e aqui são os claros, são os tons mais claros da imagem. Então, para esse exemplo, Luma versus Saturation, eu tenho essa imagem em especial
Como vai funcionar esse painel? A gente pode usar o conta-gotas para achar um valor específico de saturação e assim alterar a luminância, ou a gente pode utilizar do recurso clássico do Curves. Então, como funciona esse painel Luma versus Saturation dessa forma? Você vai criar 2 pontos. Se você descer a saturação dos pontos mais escuros, ou você pode subir a saturação dos pontos mais escuros, ou o contrário. É bastante importante reparar o seguinte: na esquerda são os pontos mais escuros, na direita são os pontos mais claros. E a linha horizontal, a saturação total. Então, se eu subir a saturação total, você vai ver que tem muita saturação na imagem toda. Se eu descer o painel Master de saturação, a linha horizontal, eu tiro toda a saturação da imagem. Dá um duplo clique. Vamos agora para o último painel. No último painel, Saturation versus Saturation, ele segue a mesma linha de raciocínio do painel anterior, Luma versus Saturation. Mas a diferença é o seguinte: a gente vai aumentar ou diminuir a saturação, isso é a intensidade, de algum valor específico de saturação. A gente não vai aumentar e diminuir a saturação de uma cor específica. A gente vai aumentar ou diminuir a saturação de algum valor de saturação que a gente escolher da imagem. Parece complicado, mas a gente vai ver agora na prática como isso funciona. Para isso, eu tenho esse exemplo prático do girassol. E se vocês repararem nessa imagem, eu vou pegar o painel geral Master de saturação e vou aumentar no máximo. Reparem que mesmo com ela toda saturada, a gente tem diferentes níveis de saturação. Alguns pontos nessa imagem são mais saturados do que os outros. Por exemplo, se eu descer toda a saturação, eu tiro toda a cor, correto? Agora eu vou colocar no meio, vamos perceber o seguinte. Eu vou criar um ponto onde tem menos saturação da imagem. Aqui são os menores valores de saturação. E aqui são os maiores valores de saturação da imagem. A gente vai ver isso agora na prática. Se eu descer os menores valores de saturação, a gente vai perceber justamente o que eu estava falando, que dentro da imagem, o girassol está mais saturado do que outros elementos da imagem, que é justamente esses pontos que eu reduzi, são os pontos com menos saturação. Agora vamos aumentar os pontos menos saturados e vamos descer os pontos mais saturados. A gente vai reparar que os pontos mais saturados da imagem, as áreas mais saturadas da imagem, vêm do girassol. Então, eu vou dar um duplo clique para resetar, mesmo princípio. Vou criar um ponto nas partes menos saturadas e um ponto nas partes mais saturadas. E a gente pode, dessa forma, tirar um pouquinho da saturação do girassol sem interferir nos outros valores de saturação da imagem. Galera, é basicamente isso. Hue e Saturation Curves é genial, é fantástico para a gente fazer gradação de cor aqui dentro do Premiere. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo do Léo Magrati e a gente se encontra nos próximos tutoriais. Aquele abraço!